Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. E os tópicos são a piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentescos corporal e espiritual, e nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Conversamos bastante já por 13 vezes sobre este capítulo. Fica-nos claro a importância e a grandeza que o imperativo honra deixa-nos claro quanto ao respeito e o cuido dos nossos pais, mas nos traz uma reflexão sobre hierarquia bem importante. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Para ser respeitado, é necessário respeitar primeiro. Hierarquia: organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Organização, ordenação, ordem, estrutura, escala, hierarquia. A base do amor é o respeito, e o caminho para compreender o respeito a essa hierarquia é o estudo na vida material. Na vida material, você pode subir na escala hierárquica, de funcionário a gerente, a diretor, a presidente e até o dono da empresa. Já na parte espiritual, o caminho é outro. É o preparo e desenvolvimento para atuar num quadrado que já lhe pertence. Caso não haja comprometimento, disciplina e estudo, outro ocupará este quadrado. Então fica-nos claro que o caminho é de humildade e muito respeito. Como o mestre nos diz, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o que sirva a todos. Para respeitar o mestre, você deve estudar sobre ele. E do respeito, você passará a amá-lo. Para respeitar a Umbanda e os guias que coordenam você, você deve estudar e passará de respeito a amá-las, e verá que vai muito além de simplesmente o ato de incorporar. E você verá que não é sobre quem está ao seu lado ou no comando, é sobre a oportunidade que você está tendo em estar ao lado deles, ao cuido deles. A Umbanda é um hospital da universidade espiritual para encarnados e desencarnados. Antes de querer ser um mestre, devemos aprender a ser discípulos. A Umbanda é comprometimento, é estudo, melhoramento moral, para alcançarmos a caridade. Sem respeito, não tem jeito. Bom, família, a Umbanda ela é tão maravilhosa, que tira-nos o véu da ignorância de uma maneira tão objetiva que a gente começa a compreender quem nós somos, aonde nós estamos, qual é o nosso quadrado, quais são as nossas capacidades, quais são os nossos objetivos, vamos dizer assim. Só que este caminho é de deslumbre por muitas vezes, o processo é natural disso, nós nos deslumbramos. A gente acha muita coisa e temos certeza de pouquíssimas coisas. A espiritualidade que nos rege nos deixa bem claro que o trabalho não é tão simples assim. Não basta eu incorporar, saber o nome de uma entidade, a sua falange de trabalho, e está tudo feito o trabalho. É por aí. Não é assim. É de muito estudo, é de muita disciplina, é de muito comprometimento, porque nós entendemos que fora da caridade não há salvação, mas para doar, que é a caridade, o doar-se, é necessário ter, pois nós só doamos o que nós temos. E aí a gente começa a compreender a grandeza que é.
Porque dentro de todos os quadrados, a importância é a mesma, a responsabilidade é a mesma. O que nos é comum a todos dentro deste conjunto é o estudo, é a disciplina, é o comprometimento, é o respeito, é a reforma íntima. O resto não. Cada um de nós temos um quadrado a ser desenvolvido, a ser melhorado, para que a gente atue da melhor maneira possível, com o objetivo único de todo esse conjunto é servir da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, para se doar água limpa, o copo tem que estar limpo. Para doar mais água, o pote tem que ser maior. Nós já entendemos isso. De tempos em tempos, nós somos relembrados pela espiritualidade quanto à importância do respeito. Para a gente compreender a grandeza que é o Mestre Jesus, é necessário que a gente estude sobre ele. Como é que eu vou respeitar e amar alguém que eu não conheço? Eu não sei quem é. Então tem respeito aí, mas eu não sei quem é esse cara, eu não sei quem é esse mestre. Então quando a gente começa a estudar, a gente passa do respeito a amar, porque a gente compreende a grandeza que ele possui. E dentro da nossa egrégora, dentro de qualquer constituição, existe também uma hierarquia, como em todo lugar. Na tua casa tem uma hierarquia. Só que na tua casa, quando você não respeita a tua hierarquia, você começa a sofrer. E por você ter a oportunidade e às vezes a facilidade de sair dessa constituição, falar, vou ter a minha própria casa, as minhas regras, as minhas leis. Você encontra facilidade nisso, começa a descobrir o tamanho da responsabilidade que é isso, mas ainda assim consegue. Você passa de filho a pai. Só que a gente tem que compreender uma outra coisa. Ser mãe, toda mulher que possui um útero sadio consegue ser mãe. Para ser pai, todo homem que produz espermatozoides sadios consegue ser pai. Mas ser um bom pai e uma boa mãe, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, coordenar todo aquele que tem um cargo pode dar ordens, não é assim? Mas a maestria é completamente diferente. É você saber lidar com as pessoas do jeito que elas são, fazendo com que elas evoluam e deem o seu melhor. Então, dentro da nossa hierarquia espiritual, ela é o quadrado, o triângulo da nossa Sagrada Umbanda, ela nunca é da matéria para o espírito. É do espírito para a matéria. Então a casa de caridade Kaberomaru de Aruanda tem uma hierarquia definida desde sua fundação espiritual, imutável. Ela é imutável. E aí ela passa para o segundo grau de hierarquia, como a presidente também. Ela é imutável, dependendo de alguns pequenos fatores, né? Para a mãe de santo. E depois ela passa aos pais pequenos e às mães pequenas. E depois vem os filhos. E o alcance deste conjunto é os consulentes, não é clientes. A Umbanda não trabalha com clientes, são consulentes. São vidas a serem tratadas com amor e respeito para que elas se melhorem, abram caminho para que as bênçãos cheguem até ela. É esse o trabalho da Umbanda. Só que para esse conjunto trabalhar perfeitamente, é necessário identificarmos quais são esses quadrados e a gente compreender qual é o nosso. Nós estamos aqui na Terra aprendendo a lei de amor. De amor. E o que era para ser tão simples, que é se amar, se conhecer, se respeitar, cuidar de você, fazer o melhor por você, ativar os seus sonhos bons, ser grato e abrir caminhos para que suas bênçãos cheguem até você, se torna tão difícil. A reforma íntima se torna um pesadelo, porque nós entendemos que
diante do que eu acho que tem que ser, existem leis universais que são imutáveis. A lei de merecimento, a lei de causa e efeito. Então, de mesmo modo, a espiritualidade que nos conduz, do nosso acordo espiritual ao vir a essa terra, já está firmado e acertado, assinado, reconhecido por nós, acreditem ou não, junto com a egrégora espiritual que acompanha todos os seres encarnados, quanto ao trabalho e à missão que nós viemos cumprir nessa terra. Só que para isso seja possível, é necessário que as duas partes façam o seu trabalho. A parte espiritual compete 50%, que é a luz do caminho, e a parte nossa, dos encarnados, compete aos 50%, que é trilhar este caminho. Então, nós identificamos que, sem o respeito ao meu pai e à minha mãe, eu não vou ter um bom cuido. Porque toda vez que eu quero respeito, eu tenho que ser respeitado. Toda vez que eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Sem eu respeitar, não vou ter respeito. É simples assim. O filho que é desobediente sofre castigo. Não é assim? Só que nós somos tratados por uma espiritualidade que nos ama, que nos conhece e está nos auxiliando a atingir o nosso melhoramento para que a gente cumpra dentro do nosso quadrado o nosso papel, dentro do nosso quadrado. Aí o que as pessoas fazem? Elas querem o quadrado que é do outro, elas se confundem quanto ao que é seu melhoramento e sua parte, e como tudo nessa terra parece uma competição de espelhos, a gente acha que a vida do outro é melhor, eu queria ter a vida do outro. Eu queria fazer o que o outro faz, porque eu o vejo tão feliz. Só que as coisas são definidas pelas qualidades que nós todos possuímos. Fica claro isso quando a gente começa a estudar. Então, dentro de uma obra, o pedreiro é aquele que vai levantar paredes, assentar tijolos, não é isso? E aquele que é o pintor, ele vai pintar paredes. Não tem melhor e nem pior. Existem quadrados que já os definem. Então, o médio de incorporação, o seu quadrado é incorporar, desenvolver isso ao máximo para que ele consiga transmitir sem contaminar a mensagem espiritual para levar auxílio àqueles que buscam serem auxiliados. O Kombono é aquele que atende a assistência, auxilia os guias para que este trabalho aconteça. O Ogan é aquele que dá sustentação para que a gira ocorra de uma maneira mais leve, um ar-condicionado. Então, não tem melhores e piores. E na parte espiritual, de mesmo modo. O respeito da parte espiritual é algo que nós demoramos demais para compreender. Eles são afinados, trabalham em equipe, não tem competição, não tem falta de respeito, e eles atuam da melhor maneira possível, esperando e facilitando o seu trabalho de acordo com os medianeiros que estão comprometidos com o seu melhoramento moral, com o seu estudo, com a sua disciplina. Copo limpo, água limpa, trabalho está feito. Copo sujo, é necessário a limpeza deste copo, para que a água seja servida limpa, para que não haja contaminações. Então fica-nos claro a importância, a responsabilidade que é ser um medianeiro da luz. A importância e a responsabilidade que é em se comprometer, em estudar, em se conhecer, em se respeitar, em se amar, em identificar quais são as suas qualidades positivas e negativas, a fim de que você permita e que seja possível ser um instrumento útil ao trabalho que é servir. Há um tempo, quando eu entrei na Umbanda, quando foi fundada a nossa casa, eu saí do terreiro. Por não compreender, por ignorância, por não compreender o trabalho da espiritualidade, por achar demais, por apontar demais, por ser ignorante.
saí do terreiro. Passaram-se 2 meses, eu fui a um outro templo e fui atendido por uma espiritualidade que eu já havia passado por lá antes da inauguração do nosso terreiro. E lá eu escutei uma coisa que foi muito importante para mim. Família é uma só. O seu lugar não é aqui. Volta para a tua família, porque a família é família. Então, estuda e volta para a tua casa. Quando eu voltei para casa, fui atendido pela avó Anastácia, uma mestra, e ela me fez o seguinte: falou, filho, para tudo que você não compreende, estuda. E para tudo que você quer melhorar, pratique. E aí eu comecei a estudar. E quando você começa a estudar quem é a espiritualidade, quais são as linhas de atuação dessa grande família espiritual, você começa a compreender de que não é uma brincadeira, de que você está ali diante de uma espiritualidade de espíritos que já passaram por tanta coisa, por tantos amores e por tantas dores, que experienciaram do bom ao ruim por tanto tempo, que eles evoluíram tanto ao ponto de alcançarem uma hierarquia numa linha de trabalho para auxiliar espíritos encarnados e desencarnados. Estes cargos, como costumam falar, não foram dominados pela força, não foram almejados a serem alcançados. Eles foram por merecimento. Aprenderam tanto na dor e no amor que agora, depois de muito tempo de estudo, eles foram chamados, convidados por merecimento para passar este conhecimento para auxiliar os que estão mais atrasados. Então essa hierarquia, ela não vai mudar. Nunca, jamais ela vai mudar, porque ela está fundada nessa base e nessa egrégora. Ela não vai mudar. Já a parte material de nós encarnados, nós somos direcionados, amparados para o melhoramento moral de cada um de nós. Cada um de nós está num tratamento. Somos indivíduos únicos, com capacidades e com qualidades únicas, amados e respeitados por todos aqueles que nos amparam e nos guiam. Só que, se eu não me comprometer a me melhorar, a estudar, a ter disciplina e comprometimento, e eu não alcançar isso, não vai ter problema. Eu não sou o único instrumento que a espiritualidade tem para o trabalho de servir, que é a caridade. Caso eu não queira fazer isso, não tem problema. Eu vou estar quebrando um acordo que eu fiz. Apesar de não lembrar, foi eu que fiz. Outro vai entrar neste lugar. E por mais que as pessoas não compreendam, até mesmo o sacerdote, se ele inverter a sua coroa e decidir não trabalhar mais para a lei, não tem problema. Outro será preparado para isso. Porque a espiritualidade não vai mudar de lei por conta do seu filho, do seu afilhado. Não existe isso. Porque lei é lei, ela é imutável. Ela é imutável. A gente começa a prestar atenção e identificar que quanto maior a proximidade de uma hierarquia espiritual, maior a responsabilidade, maior a disciplina, maior o comprometimento e maior o testemunho. Então não é um caminho de facilidades. A Umbanda não é um balcão de pedidos. A Umbanda não vem para realizar as paixões. A Umbanda é a elevação moral, para que o espírito crie caminhos de merecimento, de vibração, para que ele atraia para a vida dele a realização dos seus sonhos. Não é um balcão de caprichos, não é um balcão de muletas. Não é isso. Umbanda é muito além disso. E um convite que eu faço a todos: estudem, vai se estudar as hierarquias espirituais dos guias, que você vai falar: meu Deus do céu, olha quem está me dando a oportunidade de estar ao lado. Olha
Que trabalho! Olha que grandeza! E aí a gente começa a compreender que quanto mais a gente se aproxima da hierarquia, quanto mais a gente se aproxima do conhecimento da Sagrada Umbanda, maior será a nossa humildade. Porque você vai falar, meu Deus do céu, eu quero ficar sentado para sempre, porque é inalcançável. É inalcançável. Então o trabalho sempre vai ser de esforço e melhoramento de nós, identificar qual é o nosso quadrado e tudo que abrange esse quadrado e de tudo que eu posso ainda mais somar na minha vida. E isso é uma escolha individual que nós podemos fazer, de estudar e de compreender do que nós estamos tendo a oportunidade de participar. Porque é muito fácil julgar quem não se conhece, é muito fácil desrespeitar quem não se conhece. Mas quando você conhece, aí é uma escolha. Quando você não conhece é por ignorância. Mas quando você conhece, a conversa é outra. Você começa a compreender que você não está ao lado de qualquer um, de que aquilo não é uma brincadeira e de que é muito sério a oportunidade que nós firmamos de nos colocarmos num caminho evolutivo que tanto tem a agregar ao nosso melhoramento, à nossa evolução espiritual. Então todo esse processo que nós passamos, que é tão curto nesse espaço de tempo encarnado, não é para sair daqui evoluído, é para dar um passo adiante de um quadrado que já é meu, espiritual, e que me espera estar pronto e apto para assumi-lo. E este degrau vai ser e continuar sendo para servir. Então, se aqui é assim, espiritualmente continuará sendo assim, de estudo, de comprometimento e de merecimento. Fica-nos claro neste capítulo que é fantástico, que eu aconselho demais a leitura, que a gente começa a compreender que nós não estamos sozinhos, de que as famílias se agrupam por afinidades espirituais e contínuas. Então, não é de agora, não é só agora, é todo sempre, porque a vida é uma só. Então nós devemos com muita humildade agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de conviver com esses espíritos que estão encarnados, que estão nos dando o privilégio de nos ensinar, de agradecer pela sagrada oportunidade que estamos tendo de ser direcionados e regidos pela hierarquia espiritual que tem tanta luz e tanto conhecimento a ser passado. Só que a aula é de acordo com o aluno, nunca vai ser ao contrário. A parte que me cabe é fazer a minha parte, é caminhar. Eles abrem caminho, eles iluminam o caminho, mas quem caminha somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então nós vamos descobrir um caminho sem fim de estudo de melhoramento e de coisas boas que vão estar sempre chegando quando a gente identificar a grandeza que é a nossa Sagrada Umbanda. Um hospital de uma universidade que tem tantos caminhos a serem aprendidos e que um quadradinho desse é tão importante e útil. Tijolo é tijolo, não importa onde ele esteja. Ele é importante, ou na fundação ou na cúpula da construção. Mas ser um bom tijolo é fantástico, é necessário. E isso é uma parte individual de cada um de nós. As pessoas confundem demais as coisas, querendo ser. E Umbanda, hierarquia de Umbanda, é algo que já está definido, tanto para os guias de luz, tanto para com os encarnados que nela estão. Já está definido, ninguém vai alcançar algo que não lhe pertence. Nós não estamos aqui neste processinho de competição como a vida civil nos é, de amanhã eu vou ser pai de santo, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E não duvidem, o único que não se arrepende dessa escolha é a parte de hierarquia espiritual, porque eles já estão bem definidos e trabalham com isso há muito tempo. Agora nós encarnados, cada passo que damos a um quadrado de importância é de muito trabalho, não é de fácil aceitação, porque se é difícil a pessoa compreender que ela tem que cuidar somente dela,
fazer o bem para ela. Um quadrado só tem ela. Imagina para aqueles que, além disso, além do seu quadrado, da sua vida material, do seu conjunto familiar, tem uma outra família para ser cuidada, amparada, direcionada, respeitada e amada. Então não é um trabalho para qualquer um. Então aceite com muita grandeza o quadrado que lhe pertence e seja melhor sempre. O caminho é para frente, não é para trás. Então aproveite a oportunidade de estar ouvindo a espiritualidade de luz que lhe conduz com amor e respeito. E não pensem que é simples, porque às vezes uma conversa com um guia de luz, a gente está acostumado a receber e pedir as coisas prontas. Eu venho aprendendo aulas hoje, compreendendo aulas hoje que eu tive há 14 anos atrás, porque eu não estava preparado para esse conhecimento. Então, quando a gente escuta um direcionamento da espiritualidade, a primeira coisa que nos vem às vezes pode ser terríveis, podem ser desastrosas, mas se nós prestarmos mais atenção e entender quem é que nos está passando esta informação, que nos ama, que nos ampara, que quer o nosso melhor, a gente vai compreender que tenho que achar algo bom nisso, porque ele não vai me conduzir ao erro, ele quer o meu melhor. O Pai amoroso e zeloso é aquele que lhe cobra, é aquele que lhe corrige, porque quer o seu melhor. Quem não faz este trabalho é os obsessores que nos faz perder com facilidade, afagando o nosso ego, fazendo com que a gente acredite que nós estamos com a razão, e assim nós nos perdemos com muita facilidade. O caminho é de amor, é de amparo, mas é de respeito, de entender quem é quem, e de que não vai haver nunca essa troca de quadrados, porque ele já está definido espiritualmente e carnalmente. Então cada um possua e faça o seu melhor dentro dos quadrados, que o conjunto vai ser fantástico e o trabalho de servir vai ser aumentado cada vez mais, porque este é o nosso trabalho, servir, bem para servir sempre. E uma alma salva é uma festa no astral. Uma vida auxiliada é uma outra festa. Não importa qual foi a mão que deu, não importa qual foi a mão que serviu, importa é que foi auxiliado mais um espírito, encarnado ou desencarnado. O imperativo honra nos deixa isso muito claro quanto à responsabilidade que nós temos diante de uma hierarquia que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Não duvide disso. Personalidades são personalidades, cada um tem um jeito, mas o propósito sempre vai ser o mesmo. Levar a verdade com simplicidade, com esclarecimento, quanto ao que nos cabe fazer sempre. 50% meu, 50% teu. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Espero que tenha sido claro, espero que todos tenham compreendido a grandeza do que nós fazemos parte, além da vida, de ser amparado pela espiritualidade de luz que nos ama e nos rege. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.